Boa tarde, novamente estamos dando início ao estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, continuando a abordagem do capítulo 6, Transtornos Profundos. Semana passada conversamos um pouco a respeito da depressão, depois nós damos o prosseguimento hoje com o transtorno obsessivo compulsivo. Então, esse tema, inclusive aqueles que não tenham visto o estudo anterior, está disponibilizado no nosso canal no YouTube. E vamos à nossa introdução, que sempre é um comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Essa é extraída do livro Carta de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel, é um trecho referente à passagem da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Separamos esse parágrafo. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não nos foi possível a imersão do mal de nós mesmos. Vamos aqui fazer algumas observações para servir de ponte ao nosso estudo dessa tarde. Emmanuel aqui sempre nos convida à meditação, à reflexão profunda do que está por trás das nossas ações, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes. E aí ele nos chama a essa consideração. Se estamos cansados, se nos entediarmos na prática do bem, há uma causa espiritual e profunda que é a responsável por isso. E ele diz que quando isso ocorre, na verdade, nós estamos expressando que ainda não nos foi possível a imersão do mal de nós mesmos. Como assim? É porque, na verdade, quando a nossa integração no trabalho do bem, ela é feita em um processo de sinergia, de troca de energias harmonizadas entre espírito, corpo físico, corpo espiritual, quando nós estamos integrados naquela ação, nós nunca iríamos nos cansar, muito menos nos entediar. Na verdade, quando isso acontece, causas conflitivas em nós estão por trás, se não da vida presente e de vidas passadas. Mas significa, como ainda acontece com certa frequência, aquela tentativa de expressar fisicamente algo que ainda não foi devidamente transformado dentro de nós, como a sintonia espontânea e profunda com o Evangelho do Cristo. Acontecendo isso, as nossas ações e as nossas emoções envolvidas com elas estarão sempre num processo de intensificação de forças, jamais de entediamento. Então, se de algum modo a nossa prática no bem às vezes nos parece cansativa, é ponto de reflexão que devemos fazer conosco mesmos. O que é que está por trás disso? Que fatores no nosso íntimo precisam ser ajustados a fim de que o mal decorrente do egoísmo, do orgulho, não venha minar e prejudicar a nossa qualidade de integração no bem. Bom, vamos assim para o nosso tema dessa tarde, que é transtorno obsessivo compulsivo, que normalmente tem aquela sigla TOC. Vamos ver a abordagem
que o livro Triunfo Pessoal traz, onde nós separamos apenas alguns tópicos do tema, sempre deixando aqui o incentivo pela leitura de toda a obra, porque aqui nós apenas analisamos alguns pontos que nos pareceram mais importantes. Vamos então para o primeiro parágrafo separado desse tema. Aqui Joana vai começar uma preparação do assunto para depois nos integrarmos nesse assunto. E aí ela diz: por que malbarata, que desvaloriza as oportunidades que deveriam ser utilizadas em favor da autoiluminação, da conscientização da sua realidade, infelizmente envereda pela trilha dos prazeres exorbitantes e deixa-se arrastar pelos vícios perniciosos, sofrendo as sequelas que a insensatez lhe brinda. Vamos fazer aqui alguns apontamentos sobre esse parágrafo. Na nossa caminhada evolutiva, através do processo da reencarnação, chega ao ponto em que, atingido um certo nível de maturidade emocional, psicológica, nós nos sentimos atraídos por aquilo que Joana chama de antropismo divino. Os valores íntimos, o Cristo interno que cada um de nós traz, começa a expressar campo para manifestação, para conquistas espirituais. E, naturalmente, como inclusive isso nós podemos contextualizar, sobretudo no movimento espírita, aonde as perspectivas estabelecidas pela reencarnação, associada ao Evangelho do Cristo, faculta com que determinadas condições adversas já estejam sendo devidamente superadas, como racismo, como homofobismo e uma série de desequilíbrios comportamentais que ainda, infelizmente, é compartilhado por parte da humanidade que ainda não se possibilitou um despertamento para os valores do espírito. E aí é onde o problema se instala. É porque, atingido determinada fase dessa nossa caminhada evolutiva, ou nós nos abrimos às perspectivas que nos chamam ao crescimento espiritual, à aquisição de virtudes, à identificação com os objetivos elevados da vida, ou nós nos abrimos a essa identificação que deseja cada vez mais emergir de nós, ou entramos nessa outra vereda que aqui é apontada pela trilha dos prazeres exorbitantes e deixa-se arrastar pelos vícios perniciosos, sofrendo as sequelas que a insensatez lhe brinda. A sede da busca da satisfação dos sentidos, do estabelecimento aonde o espírito direciona toda a sua atenção à satisfação dos instintos, propicia um ponto aonde bloqueia-se as ansiedades íntimas de autoiluminação, de integração com os objetivos maiores da vida, e se estabelece o caminho para os vícios e os desequilíbrios comportamentais que vão trazer sequelas e sofrimentos futuros. Então nós vemos, não poucas vezes, que a busca insofreável, aonde não há como parar,
Muitos estendem o seu desequilíbrio na área da sexualidade, na área do uso de tóxicos, na área da agressividade, e tudo isso acaba, consequentemente, bloqueando as possibilidades de ascensão espiritual que já teríamos, toda uma perspectiva de expressá-la, e aí o resultado é as sequelas, as doenças e as dores. Prossigamos. No inconsciente pessoal se encontram as fixações perversas e desvairadas do primarismo do ser, que permanece durante o período da razão, gerando distúrbios que reaparecem na consciência atual. Nós sempre somos chamados a encontrar as causas dos distúrbios e dos problemas que passamos dentro de nós mesmos. E aqui Joana faz a referência ao dizer que no inconsciente pessoal, no nosso passado reencarnatório, se encontram as fixações perversas e desvairadas do primarismo do ser, que permanece durante o período da razão, gerando distúrbios que reaparecem na consciência atual. Então, a causa real para tudo aquilo que nós venhamos a expressar em termos de traumas, de complexos, de fobias, de problemas como esse que nós estaremos analisando hoje do toque, por trás disso está um passado de fixações perversas e desvairadas, aonde estabelecemos as matrizes para que o problema viesse a se expressar na presente encarnação. Fixam-se-lhe pensamentos repetitivos, alguns ridículos, dos quais o enfermo não consegue se libertar. Às vezes, manifestam-se em forma de dúvidas inquietantes, que desequilibram o comportamento. Na atividade compulsiva, há uma incoercível necessidade de ações repetitivas ou repetidas. Então, aqui nós começamos a entrar no tema, né? O transtorno obsessivo compulsivo é aquela situação onde a pessoa sente a necessidade de repetir ações, atos, como uma espécie de insegurança profunda de não tê-lo ainda realizado adequadamente. Então, começa-se às vezes com a questão de fechei e não fechei a porta. Problema nenhum, quando essa ação é resolvida em uma breve e simples nova tentativa. O problema é quando isso passa a se repetir, gerando um certo padrão angustiante, onde a pessoa muitas vezes já verificou antes de sair de casa e quando está na rua, no transporte, volta a sensação de insegurança. Esse quadro é curioso porque é até de um filme que há um tempo atrás assistimos, chamado Toque Toque. É um filme de humor, mas que tem todo um enredo estabelecido nessa questão do transtorno obsessivo compulsivo, onde uma diversidade desses transtornos vão ser tratados por um psiquiatra e, bom, alguém que tenha interesse depois assista o filme, como dizem, para a gente não dar spoiler, para não ficar trazendo o filme e perdendo a curiosidade. Mas veja, a questão toda se reveste, por exemplo, também em termos de limpeza. A pessoa passa a ter uma compulsividade de tomar banhos 4, 5, 6 vezes ou mais durante o dia, absolutamente desnecessários. Mas por um impacto de limpeza obrigatória que ela se sente coagida a repetir e que foge aos padrões da normalidade.
Então é isso aqui que o texto se refere ao falar da atividade compulsiva, a uma incoercível necessidade de ações repetidas. De alguma sorte, é um mecanismo para fazer uma catarse da ansiedade de que se é vítima, nas tentativas para evitar a atividade compulsiva. O paciente sofre, transtorna-se, terminando por entregar-se à ação tormentosa. Então, na própria ação de repetir o gesto, há uma espécie de certo alívio por uma expressão da chamada catarse, que em termos psicológicos é uma limpeza, é uma espécie de libertação, depuração que a pessoa sente ao repetir aquilo determinado número de vezes. O problema todo vai intensificando-se a um ponto em que passa de fato a ser altamente constrangedor e levando normalmente às terapias que tanto se dão na área da psicologia como da psiquiatria, às vezes com a necessidade do uso de medicamentos. Então, nas tentativas para evitar a atividade compulsiva, o paciente sofre. A pessoa sabe que aquilo não está certo, mas não consegue expressar sua vontade e interromper as repetições. Vítimas de ambiente emocional duramente severo, a partir do parto, especialmente na infância, quando sofreram imposições descabidas e tiveram que obedecer sem pensar, única maneira de se livrarem das imposições e castigos dos adultos. Aqui vão ser analisadas as várias causas que estão por trás do toque, desde as causas da vida presente, como aqui é feita a referência, uma infância onde se sofreu muitas imposições descabidas, aos quais a criança precisava obedecer, sem ter o direito de pensar porque tinha de obedecer, é um dos campos que, analisados à luz da psicologia, fomenta parte desses distúrbios, porque nós iremos ver que múltiplas são as causas. Fatores desencadeadores dos transtornos psicóticos obsessivos compulsivos, do ponto de vista psicológico, encontra-se no inconsciente pessoal, como herança dos atos transatos. Aqui nós já adentramos na área da reencarnação. Então lá também se encontram raízes para a expressão desse transtorno na vida atual. Então, não necessariamente tem a ver com a questão da infância dessa existência. Muitas vezes, essa causa tem a ver com experiências que vivemos em uma vida anterior, mas ainda vai mais além. Que permitem, por outro lado, vinculação com outras mentes, ora desencarnadas. Essas entidades impõem-se o direito de cobranças esdrúxulas, esquisitas, absurdas, mediante processos espirituais devastadores. Aqui o campo de origem se estende mais. As causas também estão ligadas a espíritos desencarnados, que podem ter sido ex-comparsas nossos, dos quais nos tornamos, por determinadas questões, devedores, por os ter prejudicado, e que agora, através da chamada imposição obsessiva, tem como um dos fatores associados ao toque, ao surgimento do transtorno obsessivo compulsivo. Por que permanece impressa nos painéis do inconsciente pessoal a dívida moral? Os pacientes assimilam as ondas mentais das suas antigas vítimas,
que são convertidas em sensações penosas, em forma de consciência de culpa. Aqui também é muito importante analisarmos esse processo como se dá pela interferência dos espíritos desencarnados. Há como uma espécie de assimilação das ondas mentais. É como se, de alguma forma, estabelecido a dívida a nível espiritual, aquele que agora é vítima sente-se à mercê das imposições vibratórias mentais desses espíritos, coagindo-as à repetição de determinados atos, de ações, como se dá no toque, inclusive para levá-las ao ridículo ou criar uma série de constrangimentos outros. Por trás de tudo isso, como o texto aqui lembra, a questão da consciência de culpa, que, aliás, é a principal mecanismo que engendra os processos obsessivos, que é o do toque, que é outros. A psicoterapia cognitiva comportamental, bem conduzida em relação a esses enfermos, ameniza ou produz a cura dos efeitos danosos e mórbidos. Então, há tradicionalmente na psicologia, no tratamento ao toque, dentre outros transtornos, o uso da psicoterapia cognitiva comportamental. Essa terapia vai analisar com o paciente as situações e circunstâncias em que se expressa essa compulsividade e procurará estabelecer alternativas de atitudes diferentes antes que o toque de fato venha a se expressar. As terapias cognitiva comportamental têm uma série de abrangência nessa área, mas, como o texto diz, consegue amenizar, curar os efeitos, mas não consegue atingir a causa, a origem dos transtornos, por que eles surgiram. A terapêutica bioenergética, por alcançar os fulcros espirituais, de onde se exteriorizam os campos vibratórios, interrompe a emissão da energia enfermiça. Joana também faz uma referência importante nessa terapia bioenergética, aonde muitas vezes são associadas desde práticas respiratórias, práticas de medicina alternativa, prática como Reiki e outras associadas, inclusive, à assistência numa casa espírita e que, de fato, vão procurar, quando bem conduzidas, alcançar as causas geradoras do problema, afastando os agentes que, necessariamente atendidos, orientados, terminam por abandonar os propósitos malsãos em que permaneciam e libertam seus inimigos, entregando-os à consciência cósmica. A terapia, aqui no caso, há uma conexão implícita com aquela que se dá através dos chamados tratamentos desobsessivos na casa espírita, onde os agentes aqui são os espíritos desencarnados. Atendidos, orientados, terminam por abandonar os propósitos malsãos em que permaneciam e libertam seus inimigos, entregando-os à consciência cósmica. Aqui é o resultado dessa terapia que, quando estabelece um êxito ao alcançar os geradores do problema, as almas dos homens que viveram na Terra, possibilita, consequentemente, a cura para os pacientes que foram alvo dessa terapia, os pacientes encarnados. Aqui no final do texto, quando é feita a referência, e libertam seus inimigos, entregando-os à consciência cósmica, é o resultado no qual
os espíritos desencarnados, após serem bem atendidos, adquirem a orientação e a consciência de que a justiça divina não pode nem deve ser feita através das suas mãos, mas sim ser colocado para a consciência cósmica, para Deus resolver. Evidentemente, o contributo de fármacos diversos, sob cuidadosa orientação psiquiátrica, portadores de inibições de reabsorção da serotonina, torna-se de inestimável significado para o reequilíbrio do paciente. Joana não vai deixar aqui de fazer menção a de que, em muitos casos, é necessária a associação de várias terapias, desde a psicológica, a psiquiátrica e a bioenergética, a espiritual. E nessa junção de ajuda para o paciente, a presença e a necessidade de determinados remédios para reequilibrar desequilíbrios hormonais podem se tornar indispensáveis. Na economia moral de todo ser, encontram-se os seus atos próximos ou transatos, programando a sua existência, estabelecendo processos de liberdade ou de encarceramento, asas ou grilhões para retê-lo. Vamos analisar aqui esse último tópico desse tema, porque, como de fato nós podemos observar, a geratriz, a causa, é sempre de ordem espiritual e da responsabilidade particular de cada um de nós. A questão toda é que devemos também buscar os meios profiláticos para evitar que o mal surja, ou para aqueles que estão no início da percepção de transtornos como esse, utilize as ferramentas ideais de libertação. Então, para aqueles que têm o toque de uma forma branda, o esforço de espiritualização, a busca das terapias dentro da casa espírita, o trabalho de transformação íntima, o chamado burilamento íntimo, a busca da aquisição de virtudes, a prática da caridade, frequente e sistemática, são aqui colocadas como as terapias ideais, profiláticas, preventivas, para evitarmos os intercâmbios espirituais danosos e doentios dos quais o transtorno obsessivo-compulsivo faz parte. Bom, nós concluímos por aqui o estudo dessa tarde. Pedimos àqueles que nos acompanharam, se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa tarde para todos.